abrindo mais um Dicas da Benzedeira. E hoje o assunto é ainda mais legal. Eu sempre digo que é sempre muito bom, mas hoje nós vamos falar sobre as ervas de poder, as plantas de poder, e nós vamos também falar sobre a massagem xamânica. São dois mestres incríveis que vão falar sobre formas de viver, onde sempre a natureza é vista em primeiro lugar. E o ser humano é visto também como único. Existem várias formas de cura. Não necessariamente a forma que nos foi apresentado lá na infância, mas muito mais relacionado à nossa ancestralidade. Por isso, a nossa ancestralidade, que são os índios, refletem até os dias de hoje. Eu tenho certeza que você vai amar, porque a natureza está aí e a cura está aí também. Fica aí! Mais um programa Dicas da Benzedeira e hoje com vocês, super privilégio novamente com Léo Artesi, que vai falar sobre plantas de poder. Vocês sabem, eu como benzedeira sempre usei plantas medicinais, as plantas para os banhos, para os equilíbrios, para chá, compressas, isso eu já trago da minha ancestralidade. Foi a forma que eu aprendi com a minha bisavó e aprendi também com mais outros mestres que a vida nos coloca ali, tenho o privilégio de aprender. E hoje eu aprendo um pouquinho mais com este mestre, Léo Artesi. Artesi. Da onde veio esse nome? Da Calábria. É Calabria, então não é fácil, viu? Por isso que o nome não é fácil também. Mas vamos falar hoje sobre... Léo Artesi é o nome do meu avô. Ah, então... Eu sou Léo Artesi Neto. Isso, é que é para piorar duas vezes. Meu pai é Léo vezes. Albuquerque Artesi, meu filho é Léo Luca Artesi, somos em 4. Então a coisa não é fácil, tu calabrês, tá quase como Sicília, a máfia. Mas vamos hoje falar sobre as plantas de poder, que são essas plantas que muitos não conhecem. Tá. Bom, essas plantas são utilizadas desde a aurora da humanidade, né? Não só por seres humanos, mas também por animais. Os animais conhecem essas plantas, eles sabem, felinos, macacos, elefantes, por exemplo. Os elefantes gostam muito daquela amarula, por exemplo, né? Tem um licor de amarula, mas a amarula, quando eles comem ali numa quantidade, elas exercem esse efeito feliz. Isso, acho que é um bom nome desse, né? Porque um efeito feliz. Anandamida, então torna uma coisa feliz. Muitas plantas, não é, que tem esse nome, plantas de poder. Erroneamente alguns usam como plantas alucinógenas, né? Porque a alucinação é uma distorção da realidade. E o que as plantas fazem é te colocar mais dentro da sua própria realidade ainda, né? E também tem um outro nome que é utilizado como enteógenos. Eu gosto mais da palavra enteógenos, que a palavra enteógenos vem de enteos, que significa Deus. Né? Então são aquelas plantas que têm a divindade, que tem Deus dentro. Você se conecta. Uma coisa que você se conecta com essa divindade. Né? Então são plantas que na verdade são expansoras da consciência. São veículos que nos levam a áreas da nossa mente desconhecidas. E também para o encontro da divindade, e proporcionando muitas vezes as mesmas visões que antigamente só eram permitidas aos profetas. Então você tem acesso a esses registros, né? E poder ver coisas do universo, enfim, vários tipos de manifestações que a gente pode falar aqui, só que não há tempo para tudo. Tem um pesquisador, ele chegou a catalogar 20 tipos diferentes de estados de diferença, de consciência, sendo que vai desde o estado de alfa, que é aquele estado que é obtido no yoga, geralmente, né?
ou no Tai Chi Chuan, aquele estado de alfa, na meditação, até o estado de coma. Sim. Né? Então, tem uma... A gente pode falar de alguns depois, se você quiser. Quando a gente está falando desse estado alterado de consciência, que por sinal no budismo, eu conheço mais o budismo tibetano, a gente usa muito isso, que é você entrar num estado realmente alterado, mas é um estado de percepção maior, né? Você vai de encontro a estes... quem são esses que você diz que vai ao encontro de seres, entidades, manifestações da natureza? Explica um pouquinho mais. Bom, vou falar de alguns aqui. Né? Então tem um tipo de estado de consciência que a pessoa entra em contato, por exemplo, com fractais, com mandalas. Então ele vê ali a geometria sagrada, entra em contato com essa realidade, né? E aí fala assim, mas o que tem? O que adianta você ficar vendo essas mandalas, essas coisas? Assim, tem a ver, porque a geometria sagrada, quando você se conecta com a geometria sagrada, você vai alinhando os seus chakras, para começar, né? Sim. Vai alinhando o seu sistema energético, muito bom. São aquelas cenas que você vê, aquilo que você, geralmente nos livros, nas mandalas, aquelas coisas lindas, você vê que estão ali, que existem mesmo, num determinado estado de consciência, ela existe. Eu acho que, na verdade, você se conecta com a vida, né? Porque essas formas estão em todos os lugares. Só que a gente não consegue com a enxergar. Vida em várias dimensões. Em várias dimensões. Então você vai ao encontro da sua própria vida. E saber que xamanismo tem uma multiplicidade de realidades também. São realidades múltiplas, né, que a gente trabalha no xamanismo. Não existe uma realidade só. A realidade que a gente conhece é a realidade que nós conhecemos através dos governos, do sistema social que a gente tem, a gente pode chamar dessa realidade ordinária. Que é, na verdade, a realidade que nos permitem, né? Que é isso que... Você vai olhar só isso. Isso é que é considerado normal. Né? Mas para o mundo xamânico, esses estados expansivos são os estados da realidade da alma, que são múltiplos, né? É diferente. Tem um outro estado de consciência, por exemplo, que a pessoa começa a olhar para as cagadas que ela fez na vida. Que não são poucas. Que não são poucas. Normalmente. Né? Então ela vê ali, daí ela fala, nossa, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, olha que não sei o que lá. E daí, de repente, ela quer, logo após a reunião, transformar tudo aquilo que ela está fazendo a vida inteira. E aí a vida pode virar uma bagunça. Por isso tem uma boa orientação. Agora eu quero fazer isso, quero me separar, quero sair do meu emprego, o que eu fiz. Meu Deus do céu. É possível isso acontecer mesmo, porque ela começa a ver as coisas que, no fundo, não corresponde ao ser dela, à essência dela ali, né? Que ela faz por uma maneira automática, mecânica, trabalha nisso, não porque gosta, mas porque precisa. As pessoas ainda acreditam porque caiu por acaso também, né? Foi obrigado. As pessoas acreditam que de repente é isso, que a vida é isso, porque às vezes a mãe ensina. Ela fala assim, eu quero ser músico. Imagina, ser músico não vai dar nada. Vai ser engenheiro, teu pai é engenheiro. Vai trabalhar em banco. Quer dizer, e faz a pessoa acreditar nessa realidade, ela passa a viver essa realidade. Né? Essa infelicidade. Pois daí quando ela vai e vê esses estados assim da alma, ela vê que ela pode mais. Ela pode ser o que ela ela é. Ela pode realizar os seus sonhos, que ela pode ser o que ela é, exatamente. Né? Tem um nível, por exemplo, de consciência que ela se conecta com seres da natureza. Desse mundo fantástico, assim, das fadas, sei lá, dos gnomos, né? Dos elementais da natureza. Os elementais. A pessoa olha para uma árvore ali, parece que a árvore está sorrindo para ela, está fazendo assim com os braços. É um nível de realidade que ela tá obtendo ali, né? Vê uma flor, vê a vida numa flor, ela vê assim, as flores muito mais verdes, muito mais brilhantes. Ela entra nesse nível de conexão. Mas quando ela entra nesse nível de conexão, Léo, isso é exatamente para ela vai melhorar em... Por que dessa relação com essas diferenças? Que a vida é ela muito maior. Ela aumenta a percepção. É lógico. Qual é o motivo disso? Percebe que a natureza está viva. Não é um pedaço de pau que está ali jogado. Vê que sente que tem uma vida pulsante na natureza, que ela só não enxerga. No estado ordinário ela não consegue enxergar quanta vida que tem nos seres, nos espíritos da natureza. Tem gente que não precisa tomar nada para sentir. É interessante que eu vou fazer uma colocação, vamos ver o que você acha. Eu penso que quando você começa a ver a vida pulsante, é porque na verdade você se torna um ser pulsante. Senão você não enxerga.
Você está dentro desse quadrado que faz com que você não enxergue o mundo nessa dimensão, né? Tem pessoas que não usam as ervas ou as plantas de poder. Elas podem também chegar num nível e entrar em portais sem o uso dessas plantas? A gente pode dizer que sim, né? Mas são pessoas que têm uma acessibilidade extrasensorial diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo chamado Lívio Barbosa, que ele canaliza pintores. Sim. Eu, se eu tomar acho que 1 litro de uma substância, eu não consigo canalizar Toulouse-Lautrec. Tá ótimo. Picasso. E é verdade, é incrível. Apareceu agora no nosso encontro de xamanismo, Encontro Brasileiro de Xamanismo, que nós fizemos, foi lá, o Lívio Barbosa. Que por sinal eu ganhei de presente, eu te agradeço porque eu amei. O Lívio Barbosa, por exemplo, ele em 3, 4, 5 minutos, ele faz Modigliani ali, ó. Sim. E assina. Sim, exatamente igual. Ele assina os vários, ele trabalha com... Ele canaliza exatamente essa energia. São pessoas, por exemplo, Siddhartha, aí vamos querer comparar com eles. O que eu estou falando assim que essas plantas possibilitam você entrar em estados que podem te levar a essa percepção também. Quer dizer, isso possibilita que você tenha acesso a coisas que você precisaria de anos e anos e anos e anos de estudo de meditação. Sim. Assim como terapeuticamente também. Às vezes numa sessão que você vai... Você já tem essa conexão você e resolve aquilo muita que você coisa. está 10 anos de terapia e não encontrou. Daí você... Na verdade, a gente vai falar... Quando eu falo resolver, eu falo em dissolver nós da vida. E aí a gente vai retomar no próximo bloco. Hotel Granja Viana. Situado na altura do quilômetro 26 da rodovia Raposo Tavares, o Hotel Granja Viana oferece acomodações simples e executivas. Acomodações com design clean, equipados com ar-condicionado, banheiro privativo, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e café da manhã. Se você vem a Cotia a trabalho ou a turismo, faça já sua reserva. Opções de acomodações em quartos individuais, duplo, triplo e quádruplo. Localizado na rua Paulo Jacinto, número 30, Jardim São Vicente. Reservas pelo telefone, código de área 11 4551 0933. Estamos de volta com o Léo para entender um pouquinho mais sobre as plantas de poder e como elas estão relacionadas à nossa cura. E eu sei, Léo, que a gente tem coisas muito do passado, a gente tem coisas de outras, dos nossos antepassados, coisas que aconteceram com os nossos pais e que a gente carrega até hoje e nem percebe. E está no nosso dia a dia, de repente a gente entra numa crise e não sabe nem de onde veio. Como é que você trata? Esse é um nível de consciência que a pessoa também pode ter através das plantas. Até coisa de vidas passadas, né? Lembrando que, às vezes, não sei se ocorre para as pessoas, que muitas vezes, quando a gente fala das vidas passadas das pessoas, ela está falando de um bisavô, não está falando de uma coisa fora dela, né? Na verdade, fora da essência dela. Já te ocorreu que você pode ter sido a reencarnação da sua avó? Não sei, você conheceu sua avó? A minha avó, uma sim, a outra não. Ela já tinha morrido antes de você nascer. Mas eu conheço muito bem essa avó que eu nunca conheci. Vai saber. Eu tenho uma afinidade enorme com ela. E aí você passa até a honrar uma coisa como se fosse fora de você. E era você ali, né? Dentro desses graus de consciência, ver espíritos também, ver espíritos de pessoas conhecidas, Você da consegue família. tratar a esquizofrenia, por exemplo? Não. Essa linha de esquizofrenia... Não é recomendado. Não é Não é recomendado. recomendado para pessoas assim, certo tipos de
situações não são recomendadas. E como é que você sabe, Psicóticos, então? por exemplo. Passa por a gente faz uma anamnese com todos primeiro, né? E aí quando a gente tem algum tipo de dúvida, é interessante e importante falar que essas coisas só acontecem quando a pessoa tem um nível de predisposição. Quando ela tem uma predisposição para entrar, para sair, vamos falar, sair da caixa, vamos falar assim, né? Para sair da caixa. Que pode acontecer, é uma coisa que está ali nela. Sim. Que pode acontecer tomando planta de poder, pode acontecer, por exemplo, se uma pessoa muito querida falece, pode acontecer se... Um trauma mesmo. Traição, o marido trai, tem uma traição que ela pega, o abandono. Ou um marido trai. Alguma coisa acontece. Uma mulher, né? Trai, uma coisa enfim. assim. Eu já ouvi falar de uma pessoa que foi para Disneyland e surtou na Disneylândia. Mas lá dá para surtar mesmo. Eu surtei. Você já pensou? Assim, qual foi o seu problema? Pirei no Mickey. Você vai entender o que se passa dentro da consciência do ser humano. Deixar claro que eu surtei porque eu queria sair correndo, viu? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de depressão, quando a gente está falando de pessoas que já tomam medicamentos antidepressivos... Então, tem alguns medicamentos antidepressivos que podem ser associados dentro daquilo que eu te falando. A gente faz uma anamnese, né? E a gente geralmente encaminha para o Dr. Eliseu, um psiquiatra nosso, que é ayahuasqueiro também, que conhece bem o sistema. E aí ele vê e até nos orienta em relação até o tipo a quantidade que a gente deve começar a ministrar. Né? Então, agora tem alguns antidepressivos que a gente não recomenda. Quais, por exemplo? Por exemplo, qualquer antidepressivo que tenha fluoxetina, por exemplo. O problema não está na planta de poder, o problema está no medicamento, porque elas vão fazer quase coisas semelhantes, a planta e o medicamento. Vai potencializar mais do que deveria? Seria mais ou menos isso ou não? Não vão combinar? Vai trazer um desconforto ou pode trazer realmente, sair um pouquinho fora da caixa aí, né? Pode acontecer. Então a gente não recomenda. Geralmente quando é isso, a gente sempre faz associado a um psiquiatra, né? A gente procura... Nós temos psicólogos dentro do nosso grupo que fazem uma primeira avaliação e se eles sentem que tem alguma coisa assim que precisa ser vista com mais cuidado, daí a gente encaminha para um psiquiatra. Você tem no sítio a casa de São Sebastião. De São Sebastião, mas você também tem a casa onde... Essa é a casa de São Sebastião, onde as coisas são preparadas, os chás são preparados. Casa do Feitio. Casa do Feitio São Sebastião. Como funciona isso? Então, é uma construção ali onde a gente prepara tem todo o material necessário para preparar o sacramento, né? Desde as folhas que as mulheres vão colhendo. É um macho e fêmea? É isso? Masculino e feminino. Tem uma folha da família do café chamada Psychotria viridis, que é a que dá realmente a miração, né? Porque tem um pouco de DMT, tem uma concentração de DMT que dá esse estado assim mais... de alegria, de euforia, e onde permite as visões. E tem o cipó, que é geralmente colhido pelos homens, um cipó que vai, né? Pila. Que é feito isso, primeiro é tirado, tem todo um processo cerimonial, desde a extração até a hora de tomar o sacramento, né? Tomar o santo daime. Aí é tirado dali, que é onde tem o inibidor dessa monoaminoxidase, que existe nesses antidepressivos, geralmente, na maioria dos antidepressivos, né? A depressão se dá assim, né? Uma pessoa quando está deprimida, ela vai lá, toma um antidepressivo, que na verdade faz com que baixe a monoaminoxidase, que é um bloqueador dessa substância que nos dá alegria. Por isso que falam que alguns remédios são os remédios da alegria. O remédio da alegria, por quê? A pessoa está deprimida, diminui a monoaminoxidase, daí sobe a DMT, todos nós temos DMT, todos nós temos, já o nosso cérebro produz. E aí não entra no êxtase, ela dá uma sensação mais de euforia, alguma coisa assim, né? Eu não sei, mas às vezes eu vejo... O antidepressivo. O antidepressivo, às vezes eu vejo as pessoas que tomam e elas ficam numa alegria, uma euforia, não é alegria, uma euforia 24 horas, ela tá ali. Eu não sei, mas às vezes me cansa um pouco aquela euforia.
Oh, você é muito alegre, cara. Não gostei de você porque você é muito alegre. Eu tô com raiva que você é muito alegre, Uma né? coisa que faltou complementar naquela nossa fala é que tem um nível de expansão da consciência que a pessoa vê, inclusive, divindades. Vê lá como? Vê Jesus, vê Shiva, vê Siddhartha Buda, que tem esse nível de visão. Os animais de poder também entram nessa ou é uma outra Não, coisa? o animal de poder também, mas eles podem acessar o animal Pode de poder, acessar. num outro nível. No outro nível, Mas claro. quando ele atinge esse nível de ver uma divindade, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa não acredita em Deus, ela passa a acreditar. Porque ela vê. Porque ela Vê pra crer. vê pra crer. É. E ela muda, transforma a vida dela por isso. E é bom. Claro, Né? ela, Porque é uma força começa a ter que vai fé estar em alguma exatamente. coisa aí. Agora eu vou falar de um último estágio de consciência, lembrando que tem 20, né, mas estou falando mais desse que é muito importante, que é um estágio onde você se sente num estado de serenidade profunda. Que delícia. Você não tem medo, você não tem medo da morte, a tal ponto que se você vê um anjo da morte passando por você, você dá um abraço nele assim, porque você não tem medo da morte, que não tem excesso de alegria, Sim. que não tem tristeza, que não tem dor, que é pura conexão com o amor Você entra num universal. nirvana. Você entra num esquema que é como se o seu ego se desfragmentasse Sim. em minúsculas partículas, e essas minúsculas partículas vão se compor a um todo indivisível que a gente pode chamar de Deus. Ou seja, você sente a divindade em você. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com Jesus, quando ele sai, naquele momento de iluminação, que ele sai do deserto. Com Buda. Isso é o que aconteceu com Siddhartha Gautama, com Buda, quando ele vence Mara, Opa, aquela tentação, aquela e entra naquele tentação. nirvana. É isso. Você pode chegar nisso. E o que acontece quando você chega num estágio desse? Transformação total e completa do ser. Transformação total da sua forma de sentir, ver e perceber o mundo, as pessoas, a natureza. É um estado de amor tão profundo que você passa a viver que você nunca mais voltará a ser o mesmo. É um insight, né, que você Mais tem. que isso. Mais, né? Insight é uma coisa que você tem ali Que- no momento. É um estado realmente Pleno. de transformação plena do ser. Quando você chega nisso, né? Algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que chegaram, Delícia, hein? né? Mas aí é empenho, é estudo, é concentração, são várias coisas que vão influenciando para você chegar, né? Léo, a gente percebe que tem muitos psiquiatras, ou alguns psiquiatras, que acabam recomendando que a pessoa venha conversar e trabalhar esse outro lado contigo. Como funciona? É verdade Nós temos isso? uma verdade. Nós temos aqui um integrante aqui da nossa pequena comunidade aqui, né? Não lá do Lua Cheia, mas daqui da Mão Cheia. Da Mão É Cheia. Lua Cheia, Mão Cheia e às vezes tem o saco cheio também. Porque é cheio. Então aqui é Mão Cheia porque é o nome da rua, né? Sim. É que ele foi indicado por um psiquiatra. Né? Ele tinha entrado num surto, numa questão forte também de depressão, etc. e tal, e fez um movimento contrário. Ele foi indicado, passou a participar dos trabalhos com a gente e hoje está aí, ó, tá tranquilo, está fazendo doutorado. Que maravilha, bem psicologia. mais feliz. Fazendo doutorado de psicologia aqui com a gente, participando da comunidade. Então vocês estão entendendo, porque hoje em dia a maioria está de saco cheio, né? Então a gente pode entrar ou na lua cheia ou na mão cheia. Porque tá uma leva de saco cheio, hein, Léo? Se entrar essa pandemia, né? Não, Tá isso aí todo vai mundo ter um monte saco de cheio. coisa, não é só pandemia, Eu também, não, você viu? também não. Olha. Mas é muito interessante, a gente tem encontrado aí muitas questões de depressão e também muitas dores no corpo, Conseguimos tratar também com essas plantas? Olha, eu vou dizer uma aqui simples que todo mundo conhece. Cannabis, por exemplo, óleo de cannabis. Sim, tá se usando demais. Tranquilo. Tanto para depressão você pode usar, Sim. como para dores, e como para várias É interessante, Léo, porque aqui no Brasil a gente não encontra, mas eu cheguei da Itália antes da pandemia, obviamente, mas então há pouco. E lá é muito comum, você encontra as lojas lindíssimas, maravilhosas. Nós somos atrasados. Atrasadíssimos, né? Isso muito por causa assim
das religiões mais fundamentalismo religioso. Cheias de moral terrível, cheio de uma moral que não tem embasamento nenhum. Não tem embasamento nenhum, não estudam, não estudam. Eles só criticam, porque tem na mente... Mas criticam porque não estudam, né? Exatamente, se estudar, vai entender. Não tem jeito, vai entender. Ela talvez tenha sido o enteógeno mais antigo, mais antigo da humanidade é a cannabis. Tem alguns estudiosos que dizem que até Moisés, Jesus... E Jesus, hein? Usavam, diz que usavam, diz que Moisés utilizava o óleo de unção. Ah, bom. Que é óbvio que se você falar isso para um determinado... Ele vai achar só que tem oliva. É só o azeite de oliva? Exatamente. Vai dizer para ele que não, né? Parece que ele estava ali na hora, ali vendo, né? Entendi. O que aconteceu. Não abre a mente para conhecer coisas novas, né? Sim. Esse conservadorismo que tem no Brasil. E que não precisa seguir o que ele está estudando de novo, mas não criticar, porque na verdade o que falta aqui é estudo. E a gente está fechando, infelizmente, o programa, que é uma delícia estar com você, Léo, sobre alguma outra dica rápida? Não, são muitas as plantas que eu estou dizendo, né? A gente está falando assim mais assim voltado, falando mais da ayahuasca, falando um pouquinho da cannabis, mas tem um jardim. O que eu diria é que Deus não cria drogas. Acho que para encerrar, acho que seria essa. Deus cria um jardim de primores. E se os animais consomem, que mal tem, porque eles sabem. Como é que a gente... Bom, a gente vai te encontrar, é só colocar ali Xamanismo Universal. Mais alguma outra dica para o pessoal te encontrar? Se for no Instagram, é Xamanismo Universal, @Xamanismo Universal. Mas nós temos um site assim, com quase 1000 páginas, que é o www.xamanismo.com.br, e tem no Facebook, Xamanismo, e também Léo Artesi. Quem não conhece, colocar ali, né? vai estar na... Ele é quase siciliano, o Léo Artesi. Não, eu sou calabrês. Olha, minha família tem uns calabreses, que às vezes falam... Meu avô era calabrês, meu Deus do céu. Um deles, né? O avô alemão. Tem uns calabreses que falavam que eles comiam um siciliano de sobremesa. Claro, assim, na papinha. Que siciliano bravo? Aqui não comemos um por dia. Na papinha quando você é novinho, né? Então, gente, muito obrigada, uma delícia, agradeço demais estar com você e com essa energia. Até a próxima, porque aqui o programa é sempre muito legal. Obrigado. O ateliê Formiga Amiga Doce, há mais de 7 anos no mercado paulista, sob o comando da confeiteira Rosana Magalhães, atua na confecção de doces finos para casamentos e festas personalizadas. Hoje a empresa trabalha com vários segmentos de doces sofisticados, bem casados, macarrons, brownies, pães de mel, trufas, cones trufados e chocolates especiais. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento para o seu evento. Conheça um pouco mais da confeitaria pelo Instagram, @FormigaAmigaDoces, ou entre em contato pelo WhatsApp e agende um orçamento. Código de área 11 97411 2565. Sem Fronteiras para vocês, Sem Fronteiras Espiritualidade, novamente com Liz Alberti, porque hoje nós vamos falar sobre os aromas deliciosos, mas mais do que isso, os benefícios que os aromas trazem para a nossa vida, para o dia a dia. Liz, que bom estar aqui com você, aqui na Chique Tok, que é uma loja que eu sou apaixonada em São Roque. E a gente vai falar desses aromas que inclusive você vende aqui, você usa, você indica. Como que a gente vai usar esse aroma em casa? Eu comecei a trabalhar com os aromas e assim, eu perfumo a calçada. As pessoas passam na loja e falam, que cheiro é esse? E entra. E a loja é super conhecida por causa desse perfume.
Esse que eu utilizo aqui é o alecrim, que é uma erva da alegria, um frescor. E foi ensinado, né, através dos professores aí de aromaterapia, que para fixação no local você precisa aplicar na cama, no tapete, na cortina, no seu travesseiro, nos tecidos, que vai propagar, fixar muito melhor. Então esses sprays, né, que a gente conhece, eles têm um efeito muito bom. Não tem nada mais gostoso do que entrar num ambiente, na sua casa ou uma casa de alguém que você vai visitar e sentir um cheiro gostoso. E no comércio é comprovado que a pessoa permanece mais tempo dentro de um ambiente que tem... Nossa, então vai ter um monte de mãe lá no quarto do adolescente botando o aroma no copo para ele não sair tanto? Para não sair. Não vai querer sair de casa. Não vai querer sair de casa. Mas eu fico pensando, Liz, que quando você está falando de decoração, e decoração é uma porção de coisas, né? Como a gente já falou um outro dia, como que você indica o aroma para aquela pessoa? Então, claro, se ela está triste, você vai indicar um alecrim. Mas se ela está extremamente ansiosa e aquela energia densa que não leva a lugar nenhum, mas se ela está meio elétrica, dá para colocar uma camomilazinha, uma alfazema, dá, né? Um hortelã, né? Uma erva mais suave. E assim, a canela também é uma erva de prosperidade. É um pau, né? De prosperidade. O cravo, de repente a casa não tá assim naquele dia bacana, você faz uma limpeza e ferve ali uma água, coloca ali um pau de canela e uns cravos, perfuma a casa e muda a energia. Não muda, porque aí o cravo você tira a energia negativa e a canela você já fica bem rico, né? Ou não? Mais ou menos. Fica assim. Mas então, esses aromas, né, que você vem falando, que eu acho super importante, tem também uma função de abrir os chakras, de você equilibrar tudo isso, né? É porque o poder da planta vai muito além daquilo que a gente conhece, né? Tem desde a frequência energética de um banho e até de você colocar na água e passar no chão da sua casa, fazer um chazinho, né, sem açúcar, é claro. E tudo isso vibra na casa, né? Não é de um dia para o outro, mas você vai colocando a sua mão, a sua fé, a sua energia e o poder da planta e transforma o ambiente. Eu estava pensando muito nessa questão de quarto, que a gente sempre faz uma brincadeira porque o programa é um pouco descontraído e é para ser mesmo, mas é a realidade das coisas através da alegria, da descontração. Mas dá para trabalhar o lençol da cama, é onde a pessoa passa ali, sei lá, muitos passam 8 horas ali deitadinho. E é ali que você vai recarregar as energias, descansar para um novo dia de trabalho. Que eu acho que seria legal também a gente um dia falar sobre os aromas de relacionamento, porque quantos casais não dormem juntos e talvez, quem sabe, a gente possa trabalhar até essa harmonia de relacionamento entre casais. Eu faço assim, como um hobby, eu faço com o álcool de cereais, algumas experiências, mas estou melhorando para depois trazer isso para cá com inúmeras ervas e realmente faz muito bem. Por que eu estou aqui nessa loja? Porque eu realmente sempre achei essa loja muito especial, está na cidade de São Roque e ela trabalha com todas essas energias, além do bom gosto maravilhoso que eles têm. Aonde fica a Chique Toque? Fica na rua Henrico de Lacqua, é uma travessa da Avenida Tiradentes, uma das principais aqui no centro da cidade. É uma rua bem conhecida. A gente tem um ambiente assim como uma casa, a gente tem uma sala, um dormitório, uma cozinha. Agora vamos abrir o jardim com plantas, um ambiente gostoso. Vou contar um segredo. Eles vão abrir um café, gente, eu não sei se eu podia contar um segredo. Não, mas é um segredo, eu super café, mas agora não é mais. Vai abrir um café maravilhoso
E sua mídia social? Onde está o Facebook, Instagram, qual é? Tá no Facebook, TikTok, tudo junto, com CH, no Instagram, TikTok, a gente vai colocando as novidades. E o seu telefone de contato? É 11 94 38 82 522. E tem muita arte também de pessoas da região, né? Que desde o macramê, cerâmica, eu tô abrindo para todo esse pessoal que conheci através da Cris do Sabuó. Vamos trazer aqui, vamos trazer para cá. Crescer junto. O artista simples, mas muito, muito incrível. Até o próximo bloco. Fica aqui com a gente que ainda tem coisa muito legal. Atenção você, amigo, empresário e comerciante que acompanha a Cotia TV. Estamos com a campanha para ajudar você na divulgação do seu negócio e do seu delivery. Entre em contato com a nossa equipe, porque juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais. Conte com a nossa equipe para promoção e divulgação do seu negócio. Retornando aqui, mais um bloco, conversando aqui com Armando, que é um mestre dessa massagem muito especial, que é a massagem xamânica. Isso mesmo. Que coisa linda! E como eu estava conversando com ele, eu falei, eu preciso mostrar isso para nossa audiência, porque eu achei incrível essa forma dele trabalhar a massagem, trabalhar o conhecimento todo xamânico. Eu trago para vocês esta figura muito especial e linda para explanar um pouquinho sobre a sua especialidade. Muito obrigado. Então a massagem xamânica, ou essa forma de massagem xamânica que a gente ainda chama de xamanismo universal, que é o trabalho do Léo Artesi. Eu trabalho com o Léo já há muitos anos e também sou da Igreja do Santo Daime, que ele dirige. Então temos já uma afinidade. Eu venho estudando massagem desde 1975 e essa massagem sempre com o olhar da medicina chinesa. E a medicina chinesa ela já trabalha pelas estações do ano. E quando eu comecei a estudar com o Léo a respeito da teoria do xamanismo, de onde vem e todos os 4 elementos, isso me encantou profundamente. E ele chega para mim e diz, vamos então desenvolver um método de massagem xamânica? Então, eu diria que já tinha nos anos 80 desenvolvido um método de massagem oriental para brasileiros, que é um pouco parecido, tem a mesma teoria, mas para brasileiros que nós somos diferentes dos chineses ou de outras pessoas do mundo inteiro. Uhum. E agora, esse desafio, que tem agora, nós estamos no 8º ano, eu considero que um método que fica pronto entre 10 e 15 anos, né, precisa de todo o treinamento, todo o exercício, toda a pesquisa. E nós temos feito isso recentemente dentro do meu consultório, dentro da sala de aula e também as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de orientar. A massagem xamânica ela se constitui, na verdade, da junção de técnicas, de saberes milenários, juntando o que tem de antes da China e da Índia, que para nós eram as civilizações mais antigas, né, aqui no Ocidente. E antes disso, todos os povos, nas mais variadas partes do mundo, já tinham suas tradições, seus costumes. Sim. E muito disso a gente tem levantado outra vez, trazido para uma realidade nossa. A gente sabe que o xamanismo ele trabalha muito as 4 estações, as estações intermediárias, Isso mesmo. as luas. Como você aplica isso na massagem? Então, como a massagem chinesa, né, já falava de 4 estações, então, por exemplo, para a estação que estamos agora, a primavera, massagem de músculos.
Quando chega no verão, massagem da circulação sanguínea e linfática. Quando chega no outono, massagem para a pele. E no inverno, massagem para os ossos, ou seja, pelas articulações. Então, esse é um conceito que já vem da massagem chinesa. O que tem de inovador é que as 4 outras semi-estações, né, que são as intermediárias. intermediárias. Então nós estamos numa intermediária que é o final da primavera, que a gente chama de fertilização. Então a primavera sugere que a gente comece projetos novos. E a segunda parte da primavera é que a gente aprimora. Então é para levar no máximo. Já estou fazendo e ainda quero melhorar nesse momento. Então essa é uma postura que a gente vê. Na primeira parte da primavera, a massagem da musculatura. A musculatura é ligada com a paciência da pessoa, ou com a impaciência, a irritabilidade. E isso, então, a dor muscular e esse tipo de impaciência, o que a pessoa está comendo, o tempo de descanso. Então, na primeira vez que a pessoa veio no meu consultório, eu quero saber os hábitos detalhados dessa pessoa. Você diz alimentação, dormir, acordar... E os relacionamentos até, Cris. Então, são 3 níveis que os chineses já falam disso, né? Havia a fonte, né, que eles chamam energética, que é a respiratória, exercícios físicos. A fonte alimentar, não é só o que a gente come, mas a maneira como a gente come, a mastigação. Sim. E os relacionamentos, que talvez seja a parte mais difícil e desafiadora, acertar os relacionamentos. E quando você fala de relacionamento, você está falando de relacionamento familiar nessa vida, ou você também pega algumas questões dos antepassados, aquilo que ela traz de família lá atrás? Como é que você lida com isso? Eu vou primeiro aqui no presente. Sempre, para mim, eu estou trabalhando com a pessoa sempre no presente. Claro que ela no presente tem informações e reações que se ligam ao seu passado. Mas eu quero saber as principais relações desse momento. E o que cada uma apresenta de problema. Juntando com a estação do ano, com os meridianos, com a parte do corpo que está doendo, eu vou passando para a pessoa uma forma dela cuidar dela mesma. O mais importante na massagem xamânica é a pessoa cuidar dela mesma. Eu sou o técnico de transição entre observar o que ela estava fazendo, criar hipóteses para ela experimentar e depois continuar nutrindo as dúvidas que ela apresentar. Mas o paciente aqui dentro do consultório, ele é o responsável pelo tratamento. O meu papel é só de facilitador nesse processo. Primeiro que ele tem que estar aberto para enxergar isso de uma outra forma. Se não estiver aberto, a gente vai tentando ver se isso pode ser uma possibilidade dele compreender. Porque essa pode ser, inclusive, uma trava de infância. Existem algumas coisas que acontecem na atualidade que a gente traz lá de trás, são travas. Então, eu gosto de fazer no máximo apontar essas coisas, mas eu não sou o profissional de resolver isso, a não ser fisicamente, mexendo na energia, na musculatura da pessoa, na parte física da pessoa e sugerindo alguns hábitos. Agora, quando a coisa vai mais profunda, eu indico um psicólogo, um psiquiatra, um outro profissional que seja mais específico do que eu, porque aqui nós não resolvemos 100% de ninguém. Aqui nós fazemos o nosso 100% para que a pessoa aproveite da melhor maneira que ela possa. Sabe que agora eu tive uma curiosidade, meio saindo um pouquinho da massagem, mas juntando esses dois conceitos, que é o xamanismo e a medicina chinesa. A medicina através do xamanismo é a medicina chinesa. O chinês, ele tem aqueles animais, né? E em alguns lugares que eu estive, inclusive, você só se relaciona com aqueles outros 2 animais, senão não dá certo. Isso aí é um outro papo, uma outra conversa. E o xamanismo tem outros animais e enxerga de outra forma. Como é que você junta essas duas coisas? Então, primeiro que para juntar é sempre melhor você manter as duas partes claramente na sua cabeça. Então, por exemplo, eu sou um tigre de metal. Quando eu nasci no ano de 1951, eu estava no final ainda do ano do tigre, e tigre naquele momento era do metal. Porque eu falei, como é que eu faço com esse cavalo de fogo, né? Porque eu sou cavalo de fogo. Então, como é que a gente lida isso com o conceito? Porque são só conceitos. São partes de nós mesmos estudados com focos diferentes. Mas é a mesma pessoa. Sim. O foco pode ser diferente, mas a pessoa é a mesma. Então, dentro do xamanismo, eu fui descobrir que o meu animal de proteção era um gato. Então, eu achava que era um tigre e é um gato. O que fizeram com o meu tigre?
Tem uma enorme analogia, porque eu nunca convivi com um tigre. Eu posso ter o meu tigre interior, mas eu convivi muito com gato. E essa junção, no meu caso, tem dado muito certo. E entendeu? você faz essa análise no momento que você faz esse atendimento, você analisa também esses dois animais? Então, No chinês, mais do que isso, até porque eu trabalho também com o tarô dos animais sul-americanos, então daí entra mais Sim. animal. E assim, claro que todas essas tendências animais são buscas de conhecimento de nós mesmos. Às vezes olhar para 2, 3, 4 animais nos traz um pouquinho de cada um deles para que a gente faça a nossa digestão interna e compreensão melhor do momento de vida. É importante você saber do seu passado minuciosamente e levantar do seu passado coisas importantes, mas o passado passou, tá claro? O futuro a gente está projetando aqui e agora, com os nossos sonhos, nossos desejos e a nossa realidade. Mas então só sobrou mesmo o aqui e agora. Então, o trabalho é sempre no aqui e agora, com maior importância também está passando, e respeito. né? Que também está passando. Que é, graças a Deus, a cada segundo a gente fica um pouco mais consciente, um pouco mais esclarecido, um pouco mais louco também. E como a vida passa e esse programa ainda tem assunto bacana, não sai daí que ainda tem mais assunto legal. A SJ Decorações e Festas atua na área da decoração com balões para todos os tipos de festas, aniversários, debutantes, casamentos, balão revelação, festas temáticas, arranjos com balões personalizados. Tudo isso com opção de delivery, que é a opção para o cliente receber sua encomenda no conforto da sua festa, com data e horário agendado. E nas decorações, a montagem acontece no local da sua festa. Aproveite e também presenteie com balões e não deixe aquela data especial passar em branco. Conheça um pouco mais da empresa, acesse o Instagram SJ Decorações e Festas ou então faça seu orçamento pelo WhatsApp, código de área 11 99728 1506. Estamos de volta aqui com esse mestre. Estamos tendo o privilégio de escutar um pouquinho sobre toda essa sabedoria, né, dessa massagem xamânica. A gente sabe que cada um é um e todos nós somos especiais. Não tem uma pessoa igual a outra. Quando você recebe uma pessoa e começa a fazer esse tratamento, que é um tratamento muito profundo, pelo que eu tenho sentido aqui, como que é esse processo? Tem massagem, tem tarô, tem um tambor xamânico, como funciona? Então, o primeiro atendimento é um atendimento de 2 horas, como todos os demais. 2 horas eu consegui concluir que é um tempo de que dá para conversar com a pessoa, para tentar conhecer um pouquinho da pessoa, porque realmente o que importa é a própria pessoa se conhecer cada vez mais, e não eu ter que conhecer cada pessoa profundamente. Não conheço nem a mim mesmo profundamente, né? Essa é a grande verdade. Então, mas a gente ajuda a pessoa a se conhecer um pouquinho mais. Então tem uma conversa inicial que geralmente eu peço a pessoa para se apresentar, me fale um pouco de você. E já vou anotando principalmente hábitos, sono, como é que come, se tem hábitos de praticar exercício, se tem como é que funciona o intestino, enfim, hábitos dessa pessoa. E também no que ela acredita em relação à vida dela, o que ela realmente está lutando na vida dela. Isso é uma primeira parte. Em seguida eu vou para os métodos de pegar informações além do que a pessoa me disse. Então, isso eu uso às vezes o mapa astrológico, a pessoa decide o que ela prefere na hora, ou o tarô. E ambos são também acompanhados de leitura dos pulsos, que é, como eu vejo, pela medicina chinesa, a distribuição de energia no corpo da pessoa naquele momento que eu vou cuidar. Você usa um tarô especial? Não, o Marcelo mesmo. De Marcelo mesmo, mas eu associo às vezes com os animais da América do Sul, que é divertidíssimo. É um tarô ótimo. Então, com isso eu vou, digamos, a gente vai para a maca. Então na maca tem massagem, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia, tem o tambor, tem uma defumação com sálvia,
tem elementos que a gente vê que a pessoa está mais interessada naquele momento, que ela está mais aberta para aquilo naquele momento. E se eu vejo que há qualquer tipo de dificuldade, a gente já paro, já vou para outra forma de chegar na pessoa. No ponto. Eu não estou preocupado com a dor que a pessoa está sentindo, eu estou preocupado com a pessoa em si, o que representa aquela dor para ela naquele momento e como é que ela vai lidar com aquilo, com a minha ajuda, se é possível ajudar alguém que esteja com uma dor forte. Eu acho que é possível sim, pelo seu trabalho é possível, e é possível também se a pessoa está aberta a receber o que você vai oferecer. A dor, ela é sempre o que está por trás de questões sentimentais, de cabeça e tudo mais, né? Nós sabemos que a dor, ela vem depois de várias coisas que vieram antes. E nós também sabemos, quer dizer, é uma colocação minha, não sei se você concorda, mas pode discordar também, que muitas vezes aquilo que a pessoa diz não é exatamente o que precisa ser trabalhado. Exatamente. Como é que você chega no que está por trás? Então, tem formas simples de ver, porque é onde eu vou tocando e a pessoa vai relatando. Seria com a o doin, associação. num ponto de doin, alguma coisa assim? O doin está no fundamento. A medicina chinesa, para mim, quando no capítulo massagem, começa pelo doin, que é o que eu mais gostei. Também tem o anma, mas o anma é mais genérico, é mais, né, semelhante à massagem ocidental. O doin, ele vai por caminhos precisos, pelos meridianos, pelos pontos de maior interesse, e esses pontos teriam como uma legendinha. Quando a gente pega um determinado ponto e pressiona, a pessoa se refere uma dor, e eu sei que estou no meridiano do pulmão, no ponto 9 ou 10 esse ponto me fala de coisas sobre a pessoa. Sim. Dá para fazer um grande estudo a respeito disso. Quando a gente funde a medicina chinesa com o xamanismo, o que a gente vai ver é que cada estação, além de ter os meridianos já preconizados pelos chineses, como a primavera, o fígado e a vesícula, são os meridianos da primavera, na segunda parte eu tenho que associar esse fígado e a vesícula com a alimentação que encaixa nele. Então a segunda parte de cada estação é o momento de olhar para a alimentação da pessoa, da estação que está terminando e já preparando para a próxima estação. Então isso é um estudo minucioso e aí sim, individual, porque é para aquela pessoa que tem aquele mapa, que colocou aquele tarô, que tem aquele pulso, apresenta aquele pulso e aquelas dores, né? Aquelas características, aqueles hábitos, então a coisa vira inteiramente para a pessoa, que é realmente o maestro do atendimento, o grande maestro. E esse tambor quando você está tocando, ele entra em que momento? Então o tambor eu coloco ou no início ou no meio, no final do atendimento, como uma passagem entre só as sensações físicas, né, seja a audição, seja o tato, né, que a massagem atua mais, olfato e paladar, até da pessoa que quer experimentar alguma coisa. A grande verdade é que esse corpo físico que a gente chama de consciente está relacionado também ao plano espiritual, que é mais etérico, que é mais intenso. Então o tambor, para mim, ele faz uma sintonia entre os dois lados. Não estou dizendo que leva para lugar nenhum. Faz uma sintonia, uma conexão, uma conexão entre os dois lados. Pode ser antes do atendimento ou pode ser no final para fechar o atendimento. Aí fica na hora pela intuição. Sim, você tem tido alguma procura mais específica? A gente está passando por uma época bem complicada, então depressão, aquela angústia. Você recebe uma leva ali de coisas muito parecidas? Uma certa época tem esse tipo de doença ou de desconforto? E acontece isso? Então, isso já acontecia antes da pandemia, né? Então, isso sempre aconteceu. O que a pandemia veio fazer é que ela provocou um grande isolamento. Sim. Então, quais são as questões do isolamento? Vou fazer 70 anos e nunca tinha sido preso na minha vida. Em 2020 nós ficamos presos todos. Gato preso. Todo mundo preso. Então, agora apareceram coisas que são da pandemia. Então, realmente, muitas questões de depressão, que eu diria que eram muito mais um problema de ego apertado. Sabe quando meu ego ficou preso entre quatro paredes, ou na minha casa, ou só com essas mesmas pessoas, e com as outras pessoas sempre à distância, por telefone, Então, esse aprisionamento levou a medo,
levou a tristeza profunda, levou a raiva, impaciência. Sim. Então, eu vi realmente no início ali no outono, né, começa no final do verão, outono, já outono pra gente, uma coisa de grande entristecimento, as pessoas não sabiam, né, o que ia acontecer. Continuamos não sabendo, mas não estamos mais no outono. No inverno veio um medo forte, um extremo medo, então as pessoas apareciam, não, porque eu só comecei a atender no meio do inverno, né? Então as pessoas me falavam e faziam atendimento pela internet sobre os seus medos, os seus pânicos. E agora, na primavera, a impaciência, a intolerância, a raiva, uma coisa de não suporto mais. Então isso é da pandemia. Isso eu diria que essa é a descrição mais intensificada da pandemia mesmo, né? E esse não suportar mais, de repente a gente está num momento de isolamento, ou fechado, amarrado, mas é um momento também que a gente começa a olhar para nós mesmos, porque como a gente está um pouco mais separado do resto, é a gente com a gente, né? Então aquela insatisfação de tudo aquilo que nós somos também. Como que as pessoas te acham? Então, faço massagem xamânica, tanto no Instagram quanto no Facebook, massagem xamânica Armando Ostrogésio. No YouTube tem sequências de cada estação também, massagem xamânica Armando Ostrogésio, você me acha fácil. E como essa conversa é muito boa, nós vamos terminar com esse tambor tocando até o final do programa. Até mais. Lugar maravilhoso, só de estar aqui não tem palavras, você já sente não só natureza, como tudo de bom para a alma, né? O alimento para a alma, para o espírito. E estou saindo daqui leve, livre, né? E eu creio, né, na espiritualidade, em tudo, e sei que foi muito bom estar aqui hoje.